grandes transformações na vida de uma família. Entendeu? Quando você fala da tratativa, né, e você está falando sobre valorizar o tempo de mesa, o que é ordinário, não extraordinário, eu realmente acredito, né, que esses pequenos hábitos na vida, eles vão se tornando quase que automáticos, você entra quase que num ritmo hipnótico, como diria Napoleão Hill, até que você começa a ter ciclos cada vez maiores, isso daqui virar habitual, e aos poucos as coisas vão acontecendo sem esforço, vão sendo mais fáceis, não é? Mas quando você fala de tratativa, quais são essas tratativas, assim? O que é essencial de fato? Existe uma regra para isso? Você fala de quais são esses ritos? Ou... Não, é porque quando você fala tempo de mesa, ok. Dormir no mesmo horário, ok. Estar próximo, ok. Mas qual é essa tratativa que mantém o casal a ponto de não transformar algo que poderia ser bom em monotonia, por exemplo? Eu acho que, em primeiro lugar, o homem pós-moderno tem pavor de rotina. Ele entende que rotina é algo ruim, né? E eu vejo uma preocupação muito grande hoje dos casais, por exemplo, em não cair na rotina. Olha, não deixe seu relacionamento cair na rotina. Mas eu sempre admirei casais de velhinhos, por exemplo. E quando você olha para um casal que está há 60, 70 anos juntos, eles já caíram na rotina há muito tempo, certamente, né? E eles fizeram com que a rotina seja uma amiga deles, não uma inimiga. E para isso acontecer, eu não tenho um rol taxativo das regras que o marido deve cumprir diariamente, que a esposa tem que cumprir diariamente. Eu prefiro apontar para princípios. E os deveres conjugais talvez sejam duas colunas importantes para você enxergar isso, e aí você vai tomando suas próprias decisões. Eu percebo que hoje existe uma perversão simbólica que atrapalha os casais. Os homens não sabem mais o que significa serem masculinos. A esposa não significa mais o que significa ser uma mulher feminina. Talvez a inclusão da mulher como uma força essencial de trabalho social tenha prejudicado isso. Talvez as ideologias tenham prejudicado isso. Talvez a destruição do masculino por causa dos filmes, da arte, da literatura tenha prejudicado isso. Mas eu percebo, por exemplo, que os homens não percebem mais hoje que é o marido quem tem que ser o protetor, o provedor, que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quando ele conhece esses deveres de forma macro, ele vai tentando aplicar isso de forma micro, no caso concreto dele, e ele consegue ter um bom norte para modificar as coisas. Por exemplo, se o marido é que tem que ser o protetor, quem é que vai se preocupar de noite em verificar se a porta está trancada? Se acontece um barulho na cozinha no meio da madrugada, quem é que vai ver se foi um assaltante, se foi um ladrão, um meliante? Não, mulher, vai você, vai na frente. Então, eu percebo que quando a gente percebe quais os deveres de cada um, né, as coisas ficam um pouco mais claras, né? Eu percebo que os homens hoje, por exemplo, têm uma dificuldade com essa coisa da defesa do lar. Eles não são mais, em muitos casos, não diria todos, não gosto de generalizações, mas alguns homens não são mais capazes de se sacrificar pela família e entender esse conceito de defesa, né? Talvez isso venha da infância. A gente mitiga nas crianças do sexo masculino esse senso de proteção, esse senso de proteger os oprimidos, né? Eu gosto de uma história do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Ele foi presidente no começo do século XX, e ele, como um bom protestante, servia na igreja local como professor da EBD. Então ele tinha aquele curso de Bíblia no domingo de manhã, ele era um dos professores, né? Certa vez, conta a história, que um dos alunos do Roosevelt era uma criança, um menino, chegou na sala com o olho roxo. Aí o Roosevelt perguntou para ele, vem cá, rapaz, por que você está com o olho roxo? Aí o menino disse para ele, olha, professor, minha irmã teve um valentão que foi para cima dela, querendo bater na minha irmã, e eu protegi minha irmã. Eu dei um soco no valentão para proteger minha irmã, e ele me deu um outro soco, é por isso que eu estou aqui com o olho roxo. Aí o presidente Roosevelt, que na época não era presidente, pegou uma moeda de $1 e deu para aquele menino como um presente, assim, que simboliza que ele tinha feito a coisa certa, né? Posteriormente dizem que o pastor ficou sabendo disso e tirou o Roosevelt do cargo de professor da EBD, como se aquilo tivesse sido uma espécie de incentivo à violência, né? Eu acho que aquele pastor errou. Se fosse no meu caso, eu acho que até chamaria o professor Roosevelt na frente de toda a congregação e faria um elogio público
porque ele incentivou o menino a cumprir um dever masculino, que é a proteção do injusto. Veja que a agressão não partiu do guri. Ele tomou a iniciativa de defender a irmã. Então, eu percebo que essa perversão simbólica fez com que as pessoas tivessem uma extrema dificuldade de enxergar como a rotina deve acontecer. E daí você tem uma ausência de admiração. A admiração da mulher por parte do homem, a admiração do homem por parte da mulher, porque eles não estão enxergando e cumprindo os ritos que advêm do entendimento desses símbolos. Não sei se ficou claro isso aí. Cara, eu acho que cada vez mais vai ficando, né? Eu gosto muito dessa lógica. A gente teve uma polêmica recente onde a gente falou sobre submissão, né? Sobre a mulher ser submissa, né? E claro que as pessoas já levam pro que o dia de hoje, a modernidade entende como a submissão, que é a mulher fica apanhando o marido em casa, né? E é claro que não é isso, não é?